Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse caderno lindo para o Dia dos Professores. Vamos lá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Sara Gisele. É um prazer enorme ter vocês aqui hoje no meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigado, mas não esquece de deixar o seu like. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida a respeito do projeto que a gente vai fazer hoje. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos que querem aprender um pouco mais sobre papelaria artesanal e sobre esse projeto lindo que é o projeto do Dia dos Professores, né? Um caderno argolado que fica muito lindo. Você pode fazer para o Dia dos Professores, pode fazer para outra data também, você pode fazer para você, só montar a capa e fazer. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e deixa seu like aqui também. Vamos pro projeto? E esse é o nosso caderno de hoje, um caderno lindo para o Dia dos Professores. Ele tem o tamanho A5 e as folhas dele são reposicionáveis, né? Graças a essas argolas aqui articuladas, que você pode trocar as folhas assim que essa acabar. Basta só seguir essa marcação aqui. Esse miolo eu fiz impresso numa folha de 90 gramas, né? Mas você pode fazer simplesmente com a folha de 75 gramas, isso vai do seu gosto. Ó, o elástico fixo, com ilhós também, e vamos para a técnica. E essas são as ferramentas e os materiais que a gente vai precisar. Eu vou utilizar a minha Big Bite para poder fazer o furo e prender o ilhós, mas você pode utilizar a ferramenta de prender ilhós que você tiver aí na sua casa. Vou utilizar também esse furador. Posso fazer o furo com a Big Bite? Posso, mas eu utilizei esse daqui para poder fazer a furação do miolo, caso você não tenha a Big Bite ou uma outra ferramenta de furar, para mostrar que também é fácil de furar. Eu não consigo furar o roller, né, o papelão, com esse furador, esse tipo de furador aqui, porque ele tem uma distância aqui muito pequena e ele é muito fraquinho. Ele não vai conseguir furar o papelão. Meu papelão é de 1.9, então ele não vai conseguir furar. Por isso que eu utilizei a Big Bite. Você vai precisar de uma outra ferramenta para poder furar o seu papelão. A gente vai utilizar também o estilete, a dobradeira, as réguas de encadernação e as espátulas, né? A espátula de feltro e a espátula normal. Como material, a gente vai precisar de elástico chato, ilhós e essa argola aqui. Essa argola aqui você acha como argola articulada na internet. Aqui no Rio de Janeiro eu consegui comprar também na Caçula, mas fica mais fácil comprar pela internet. Essa aqui tem 2,5 cm e tem vários acabamentos. Tem ela prateada, tem ela dourada, tem vários tamanhos também. Aí você tem que ver o tamanho que você vai utilizar no seu projeto. Nesse aqui eu utilizei uma quantidade de 60 folhas de 90 gramas e 75 folhas, se eu não me engano, dessas de 75 gramas. Essa aqui são as folhas que eu vou utilizar, de 75 gramas, é um papel sulfite normal, colorido, só para poder dar um charme a mais no caderno. Essa folha aqui também imprime, não tem problema, eu que não quis imprimir esse miolo aqui. A gente vai precisar também das capas impressas. Essa aqui eu já laminei com BOPP brilho, mas você pode também laminar com vinil ou contact, né? Se você não sabe essa técnica, basta ver esse vídeo que eu vou colocar aqui no card, que eu ensino como é que eu faço essa laminação a frio. E as guardas. A guarda também foi impressa em papel adesivo e eu não preciso laminar a guarda. Primeiro a gente vai fazer a parte mais demorada desse projeto, que é fazer a furação. Como que eu fiz essa furação aqui com 3, né? Para poder ter os 3 furos aqui e ficar certinho. Primeiro, eu dobro essa folha ao meio e utilizo essa marcação aqui. Olha só, eu coloquei esse papel aqui, essa fita, na verdade, né? A fita crepe, e marquei o meio certinho do furo lá de baixo. Então, isso aqui vai me servir de guia para esse meio aqui. Eu não vou utilizar o meio do furador, eu vou utilizar aqui como se fosse o meio. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu afastar, como se fosse o meio, alinho direitinho e furo.
já fiz os 2 primeiros furos. Para fazer esse terceiro furo aqui, eu vou pegar uma régua e vou medir essa distância aqui, do meio desse furo, aqui, do meio desse furo até a borda, que dá 2,6 centímetros. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar, olhar aqui, eu já coloquei a fita aqui, mas vocês vão ter que colocar depois. Vou colocar mais ou menos no meio, só apertar aqui um pouquinho que dá pra ver uma marcação lá dentro. Coloco mais ou menos onde é 2,6 e coloco a fita aqui. Essa fita vai servir como se fosse o meu guia para poder colocar a outra folha. E furo. Olha só, ela vai ficar certinha. Uma outra maneira de você furar, algumas pessoas preferem, né, esse tipo de furação, é você alinhar o papel, a borda do papel com a borda do furador. Nesse tipo aqui, você vai gastar mais ilhós, né? Vou fazer esse primeiro furo e fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou alinhar e vou furar. Ele vai ficar assim. Algumas pessoas preferem assim. Outras pessoas preferem simplesmente fazer essa marcação aqui do meio e furar aqui. Só que eu acho que assim o caderno fica muito... como é que eu posso falar? O caderno ele vai ficar muito instável, né? Porque ele vai ter, se você perceber aqui, ó, quando eu abro a capa, ele movimenta. Então, se eu fizer essa furação aqui, esse movimento vai ser um pouco maior. E aí pode estragar mais o seu caderno. Mas tudo bem, se você fizer assim, não tem problema algum. Mas eu prefiro fazer desse jeito aqui. Dá mais trabalho, mas a gente consegue, com paciência, a gente consegue fazer desse jeito aqui. Vamos começar a furação. Ah, e detalhe, você não precisa sair furando uma por uma não, tá? Você pode fazer um bolinho assim de folhas de acordo com o que o seu furador consegue suportar. E você vai fazendo essa furação aqui no bolinho de folha que fica muito mais rápido. Ó, como ele fica. A linha direitinho, tá vendo? Como ficou o furo. E agora vamos fazer a capa. Pra fazer a capa, a gente vai começar refilando todo e tirando toda essa rebarba aqui. Tudo refilado, vamos começar a montar a nossa capa. Essas daqui são as guardas e aqui a capa da frente e do fundo. Para fazer a capa, eu utilizo esse papelão aqui. Eu conheço ele como papelão roller, mas algumas pessoas chamam de papelão cinza, né? E a capa sempre tem um tamanho um pouco maior do que o miolo. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar 21 centímetros e meio de altura por 15 centímetros de largura, para o miolo ficar assim. Aqui passando nos 3 lados, né? Para poder ficar muito mais bonito e o miolo ficar protegido. Então, vamos começar a montar a capa. A gente tira todo o line. Coloca um esquadro de encadernação. Para o papelão ficar centralizado bem certinho. Coloco o papelão. Tira a régua.
Essa fita aqui do fundo, algumas pessoas me perguntaram, eu coloco, é uma fita crepe. Na verdade, essa fita é para alta temperatura, como se fosse uma fita crepe, só que para alta temperatura. Então ela não gruda no papel adesivo. Então você precisa proteger a tua régua de encadernação ou com uma fita dupla face ou com essa fita aqui, para ela não quebrar quando você for fazer a retirada da fita. Eu venho com a outra régua, também tá protegida. Essa aqui chama fio de cabelo. E vou tirar os cantinhos. Por que a gente tira esses cantinhos? Para quando a gente for fazer a vira do papel, para poder o acabamento ficar muito mais bonito. Então a gente precisa fazer para não ficar uma coisa grosseira. Então a gente corta esses cantinhos para poder ficar muito mais bonito. Agora a gente precisa criar a aderência aqui do papelão, porque só aqui ele tá solto, tá? Ele não gruda no papel adesivo. Então agora a gente precisa passar a espátula de feltro ou um cartão forrado com um tecido que você tiver aí, mas a gente precisa passar, contanto que não seja um material duro, para não estragar a capa. Agora a gente vai virar para poder finalizar essa capa. E olha como o cantinho fica bem bonito. Não fica grosseiro quando a gente faz aquele corte. Vamos fazer a capa do fundo agora. Primeira etapa das capas prontas, concluídas, né? Agora a gente vai colocar a guarda. Eu puxo o cantinho aqui do adesivo, tiro só uma parte do line, centralizo a minha capa para ela ficar certinha e prendo essa parte aqui. Levanto e colo. Pronto, a capa da frente já está pronta. Na capa do fundo, primeiro a gente vai colocar o elástico para depois colocar a guarda. Como que eu vou colocar o elástico aqui nessa capa? Primeiro eu verifico, né, se ela não tá de cabeça para baixo. Coloco junto com a capa da frente para não errar o lado, porque eu já errei bastante colocar o elástico do lado que vai ser a furação da argola ou do airô, enfim. Então eu coloco sempre assim e vejo o lado. A gente vai colocar, fazer a marcação aqui. Onde que eu vou furar o meu ilhós? Onde que eu vou furar para colocar o meu ilhós? Coloco aqui na Big Bite. Agora vamos cortar o elástico. A minha medida, normalmente eu faço assim. Passo um pouco do furo, estico só um pouquinho e passo do furo de cá. Assim. E corto. Olha o acabamento como fica, bem bonitinho. Passo por dentro para não ficar errado o lado do elástico. E venho aqui e coloco. Coloco outro ilhós.
Prontinho, o elástico tá preso. Agora a gente puxa o elástico e corta. Pode cortar com a tesoura ou com o estilete, só toma cuidado para não cortar a capa. Ó, puxa o elástico e corta, para o acabamento ficar assim, bem bonito. E não ficar muito volume quando você for colocar a guarda aqui agora, que vai fechar esse furo. Para colocar a guarda do mesmo jeito que a gente colocou a capa da frente. Prontinho, e o elástico fica com esse acabamento lindo, não fica mostrando. E como que a gente vai fazer para fazer a mesma furação aqui na nossa capa? A gente vai pegar uma folha já furada, vai colocar alinhado nessa parte aqui, né? E tentar centralizar ela para poder a mesma distância daqui ficar a mesma distância daqui. Pega uma canetinha e marca. Eu vou fazer a marcação assim, tá? Agora eu pego a Big Abate e faço o furo. Fazer a capa do fundo, a gente une aqui as duas capas, tá? Ó, o fundo. E a gente vai marcar também com a canetinha. Ó, e vai furar. Prontinho. Agora a gente vai colocar o ilhós. Para colocar o ilhós, muito fácil, só colocar aqui o acabamento virado para fora e fechar. Eu posso utilizar a mesma que eu coloquei, ou posso colocar a C2 também, que fica com acabamento muito bonito. Olha só como fica, bem bonito. Agora eu vou fazer na capa da frente. Prontinho, vamos montar agora o nosso caderno. Eu vou pegar a argola articulada, abrir. Para abrir é muito simples, ó, é só você afastar um pouco pro lado e puxar. Colocar na capa do fundo. E agora só colocar o miolo e finalizar com a capa. Prontinho, agora é só fechar as argolas e seu caderno tá pronto. Olha como ficou lindo demais esse caderno. Olha só. Colocou o elástico e tá pronto. Quando acabar essas folhas aqui, é só trocar. Só colocar folhas novas, contanto que siga essa mesma furação aqui. E esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse caderno argolado, que ele é muito simples, muito fácil de fazer, além de ser muito vendável, tá? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, de curtir esse vídeo e de compartilhar com seus amigos que também querem aprender um pouco mais sobre papelaria artesanal. Tchau!